Olá, queridos alunos do Odila Maia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é novamente a professora Liliane. Estou aqui para ensinar para vocês mais um jogo, jogo de número 12, que se chama As Séries. O material, vocês vão precisar de 5 dados, papel, lápis, um copo ou uma vasilha para jogar os dados. Confecção dos dados. Para confeccionar o dado, aliás, os dados, né? Vocês vão precisar de 5 rolos de papel higiênico iguais. Esse que eu tenho em casa, eu tive de medir 3 centímetros, ó, 1, 2, 3 centímetros e 3 centímetros. Vai sobrar só um pedacinho pequeno, olha. Pega a régua, os menores que não conseguem medir ainda, ó, você vai riscar. Depois, pegar a tesoura, cortar 3 partes, ó, 1, 2, 3 partes. Essa que sobrou pode ser jogada fora. Vocês vão pegar cada um deles, vocês vão fazer assim, vão dobrar dos 4 lados, ó. Desse, tá vendo? Que ele fique bem dobradinho, ó. Dobrou, formou um quadradinho, né? Um cubo, tá? Vai dobrar o outro. São 3. Então, um rolo vai dar para fazer um dado. Ó. Certo? Então, agora eu vou pegar esse e vou colocar assim, ó, dentro deste. Tá? Agora, essa outra parte eu vou colocar ao contrário aqui, tipo fechando, certo? E isso vocês vão fazer com os 5 dados, com os 5 rolinhos de papel. Ó, formou o dado, certo? Depois vocês vão pegar canetinha e vão pegar um dado que vocês tenham em casa e vão copiar essas bolinhas que tem, ó, do 1, do 2, do 3, do 4, até chegar no 6. Cada lado com uma quantidade, tá? Então, a primeira coisa que vão fazer é confeccionar esses 5 dados. Olha, eu fiz com canetinha. Ok? Confecção da tabela. Vocês vão precisar confeccionar uma tabela. O primeiro passo é usar o papel para fazer uma tabela com 7 colunas e o número de linhas correspondente ao número de participantes. Na primeira coluna entram os nomes dos participantes. Se só houver 2 participantes na mesa e você quiser fazer várias rodadas, vai ser preciso preencher o nome dos jogadores na quantidade de linhas equivalente ao número de rodadas que os participantes pretendem jogar. Número de participantes, no mínimo 2. Pode jogar toda a família que mora com você, desde que os adultos ajudem, no caso dos menores, a somar, pois quanto mais participantes tiver no jogo, a soma no final se torna mais difícil. No exemplo abaixo, o nome da Carol e do seu amigo Dudu se repetiu 6 vezes. Ou seja, com esse quadro da foto, daria para fazer 6 jogadas, 6 rodadas. Regras. Agora que já falei das linhas, vamos às colunas. Ao lado dos nomes, você deve colocar 6 colunas e numerá-las de 1 a 6. Ou seja, uma coluna para cada face dos dados.
Uma vez que a tabela esteja pronta, o jogo pode começar. A cada rodada, o participante deve escolher um número de 1 a 6. Cada jogador, então, precisa jogar os seus dados e ver quantas vezes ele consegue tirar o número escolhido. A cada rodada, o participante deve escolher um número de 1 a 6. Cada jogador, então, precisa jogar os seus dados e ver quantas vezes ele consegue tirar o número escolhido. Cada vez que o número escolhido aparecer, ele ganha um ponto. Cada jogador pode jogar os seus dados 3 vezes. Por exemplo, no caso da foto, o Dudu tinha escolhido o número 3. Na primeira vez em que ele jogou os dados, olha o que aconteceu. O 3 não saiu nenhuma vez e Dudu não marcou nenhum ponto. Na segunda das suas 3 tentativas, o 3 saiu uma vez. Com isso, o Dudu marcou um ponto. E na terceira e última vez em que ele jogou seus 5 dados, o Dudu tirou mais 3, somando mais um ponto. Ao todo, foram 2 pontos na rodada, e é esse número que colocamos na tabela. As rodadas se sucedem, com cada jogador escolhendo seu número e anotando a quantidade de pontos ganhos até terminar. Ganha o jogador que no final das rodadas obtiver com a soma mais pontos. Jogando. Vamos fazer a tabela então. Primeiramente, nós vamos dividir aqui uma folha de sulfite. O dado, ele tem seis faces, né? Então, nós vamos aqui primeiro, ó, 1. Podem medir com a régua que vocês tiverem em casa. 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E uma fica para o nome. E vocês podem colocar a régua também, fica mais fácil para vocês fazerem assim. Ok? Então, nós vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vocês vão colocar a quantidade de jogadas que vocês vão fazer. Por exemplo, aqui são os nomes dos jogadores, tá? Então, nós vamos jogar 6 vezes. Dessa vez eu vou fazer só com não precisa ser da quantidade, do tamanho da régua, ó, uma jogada. Tem que colocar o nome dos dois, né? Então, aqui, ó, 1, 2 jogadas. 3, 4, 5. Vamos ver se aqui já dá. Então, vamos lá. Vamos por Lili. Lili, vir. Lili, vir. Lili, vir. Aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer 5, só para vocês verem como que joga, ok? Então, nós tiramos para o ímpar, par. Então, eu ganhei, eu vou iniciar. Começo com os 5 dados, só que eu vou esconder
para que ele não veja o número que eu vou escolher. Pode escolher um número. Escolhe o número que você jogar. Vamos ver. Então eu escolho o número 4. Vamos ver aqui se eu vou conseguir. Número 4. Olha, eu tirei na primeira jogada, são 3 jogadas. Na primeira eu já tirei 3 vezes, olha, o número 4. Então aqui eu já tenho 3 vezes o número 4. 3 pontos. Vamos jogar de novo. Uma. Eu não falei o número que eu escolhi, né? Deixa eu jogar. Era o 4. Aqui eu não tirei nenhuma, é verdade. Aqui também nenhuma. Já foram as 3. Então, quantos pontos eu fiz? 3 pontos. Então, eu venho aqui no número 4 e marco que eu fiz 3 pontos. Eu escolho o número 5. E ele vai jogar 3 jogadas. Ó, tirou 1. 2. 2 pontos. Então, número 5, o Virgílio colocou o Vir, 2 pontos. Agora sou eu. Eu escolho o número 1. Não fiz nenhum ponto na primeira. Nenhum ponto na segunda. E nenhum ponto na terceira jogada. Então, eu fiz 0. Aqui, ó. Venho aqui nessa jogada e coloco que eu fiz 0. Escolho o número 6. 2 pontos. Dois, 3, 4, 5 pontos. 5, 6 pontos ele fez. Então, agora aqui nós vamos colocar aqui, ó, na segunda, 6 pontos aqui. Eu escolho o número 5. 1 ponto. Nenhum ponto. Enquanto eu fiz 1. 1 ponto. Então, eu escolhi o número 5. Aqui, ó. E fiz 1 ponto. Escolho o número 2. Nenhum ponto. 1 ponto. 2 pontos. Então, ele fez 2 pontos nessa jogada aqui. Ele escolheu que número que era mesmo? 2. Número 2. 2 pontos, né? 2 pontos. Agora eu escolho o número 6. Ó, 1 ponto. 2 pontos. 3, 4 pontos. Então, eu escolhi o número 6, 4 pontos. Eu escolho o número 3. 1 ponto. Nenhum. Nenhum. Fiz 1 ponto. 1 ponto só. Então, era 3, né? Então, era 3, 1 ponto. Desculpa, eu não escolhi o número. Vamos lá, eu escolho 5. 1 ponto. 2 pontos. 3 pontos. Era o 5, né? 3 pontos. Agora ele vai jogar a última jogada aqui que eu marquei. Eu escolho o número 1. Nenhum. Nenhum ponto. 1 ponto. Então, ele escolheu o número 1 e 1 ponto. Então, deu para vocês entenderem. O ideal é que vocês façam pelo menos umas 10 jogadas. Tem que somar tudo para ver quem ganhou. Isso. Nós vamos somar quem ganhou, mas
o legal é que vocês joguem mais jogadas, tá? Então, vamos lá. Eu fiz 3 pontos aqui, 0 aqui, ó, então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu fiz 11 pontos, tá? Tem um local lá no final, vocês podem colocar total. Então, eu fiz 11 pontos. E aqui, ó, 2, com 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Então, olha, ele ganhou de mim por 1 ponto, ok? Então, aí, o ideal é vocês fazerem pelo menos 10 jogadas, né? Vocês que são do 3º e 4º ano, vocês podem estipular 20, ok? Agora, quem é do 1º, 2º e 3º ano, vocês podem estipular pelo menos as 5 jogadas, que eu acredito que vocês consigam. Na verdade, esse finalzinho do vídeo não ficou bem claro, mas de 1º ao 3º ano, vocês façam as jogadas conforme vocês saibam que vocês vão conseguir somar, ok? Por exemplo, eu acredito que 5 jogadas 1º e 2º ano, 3º ano eu acredito que pode ser umas 10 jogadas, 4º e 5º já pode ser mais, ok, pessoal? Bom jogo para vocês. E fiquem em casa, hein?